E o assunto agora é CPI do MST. A gente está falando aqui da CPMI do 8 de janeiro. Agora, e o MST? Porque o Ricardo Salles tá chegando aqui com a gente, ele que já é figurinha carimbada aqui da Jovem Pan, ele ex-ministro do Meio Ambiente, agora deputado, é um dos responsáveis pela CPI do MST. Agora, ô Salles, o Stedley, ele tá lá, ele tá tranquilinho na China, o líder da MST, cheio de estrutura, convocando invasões, dizendo que não vão ter invasões só agora em abril, não, é pro ano inteiro. Ou seja, a paz no campo tá prestes a acabar. Do trabalhador, realmente, aquele que trabalha, que produz, né? O agro sustenta grande parte da economia brasileira e agora eles têm que viver com essa insegurança. Antes de passar pro Salles, eu vou chamar você, Marcelo Zovico, advogado, para falar sobre a lei. Dentro da lei, porque para chamar, né, algumas pessoas de terroristas são leões. Agora, e o MST? Eles são realmente um movimento social ou tem muito crime envolvido ali dentro, Marcelo? E depois, já chamando o Salles, que é um dos responsáveis pela CPI do MST. Tiago, lei é o que não falta no nosso país, né? A gente percebe que tem, ao contrário, o excesso de leis que muitas vezes não são respeitadas. O que existe é a conivência com o governo, alguns movimentos desse tipo, que devem, na nossa opinião, serem absolutamente extintos da nossa história. Quem trabalha na terra sabe o valor disso. O país exporta, o nosso PIB é responsável por 1/3 do PIB das exportações de alimentos. Então, quer dizer, o assunto invasão do movimento sem terra, numa situação, num país produtivo como esse, é uma contradição muito grande. É crime? É lógico que é crime, é óbvio que é crime. E por que é pouco falado, que é um movimento criminoso? Eu acredito que o discurso é justamente aquilo que você falou, é como você dá a notícia do fato. Dizer que aquela terra é improdutiva, em teoria, seria um argumento para eles invadirem. Mas quem falou que essa terra é improdutiva? Então essas são as questões aqui que a gente tem que debater nesse momento. Tem isso, não é crime, é uma dezena de crimes. Isso que é pior. Você listou no Linha de Frente. É uma dezena de crimes. Agora, depois você vai listar esses crimes, que eu sei que você sabe de cabeça, é nosso gênio. Agora, ô Salles, deixa eu te fazer uma pergunta. Como disse o doutor Zovico, eles dizem se a terra é produtiva ou não. Tipo, deve ser um movimento com grandes especialistas no agro que chegam ali, olham e falam, ó, terra improdutiva, vamos invadir. Como acabar com isso? Que teve até coletiva de imprensa. A gente está vendo esse movimento que invade a terra dos outros, tendo até coletiva de imprensa, Salles. Seja muito bem-vindo de novo. Osmar, obrigadíssimo. Bom estar com vocês aqui e ver também o nosso líder, grande líder da oposição, deputado Jordi, tem feito um grande trabalho lá, como líder da oposição, meu colega de partido, deputado federal do Rio de Janeiro, futuro prefeito de Niterói. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho também como prefeito. Veja, o MST, Frente Nacional de Luta, todos esses ditos movimentos sociais, eles poderiam fazer um grande trabalho se eles tivessem, por exemplo, como escopo, ajudar os assentados, que já há muitos anos são assentados através da reforma agrária. Mas não é isso que eles fazem. O que eles fazem hoje é muito menos o auxílio aos já assentados e muito mais a organização da invasão de propriedade, da depredação de patrimônio público e privado. Aliás, não é só o MST. Você tem o MST das cidades, que é o MTST, que é o movimento comandado pelo Boulos, um movimento que é invasão de propriedade, destruição de propriedade, né? Tem até um vídeo dele dizendo que o que são vidraças da Fiesp perto do mal que a Fiesp faz pro Brasil. Isso é coisa de louco. Mas com relação ao MST, ou a Frente Nacional de Luta, o que acontece, Asmar? Acontece o seguinte, esse pessoal invade a propriedade ou ameaça invadir, como foi comprovado aqui pela Polícia Civil de São Paulo, sob o comando do delegado Arthur Dian, delegado-geral de polícia, fez um grande trabalho de investigação e comprovou por áudios, por testemunhas, e prendeu o José Rainha, grande ícone aqui do Sem Terra no estado de São Paulo, foi preso fazendo o quê? Extorquindo dinheiro do fazendeiro. O que essa turma faz? Estaciona os caminhões, os ônibus na frente de uma fazenda,
fica ali 10, 15 dias ameaçando invadir e cobrando em paralelo dinheiro do proprietário. Extorsão. Extorquindo o proprietário. Se o proprietário não paga, não se curva a essa chantagem, eles invadem a propriedade. Saqueia, destrói, depreda, mata gado, põe fogo em trator e depois, se a justiça mandar sair, se a polícia reintegrar, eles saem e vão invadir outra. E isso vira um círculo vicioso. A discussão sobre se a terra é produtiva ou não, ela não é relevante para esse aspecto. Pelo seguinte, a lei diz que a propriedade que não cumpre a sua função social é passível de desapropriação. Só que a desapropriação é feita por um órgão público, que é o INCRA. Aqui em São Paulo é o ITESP. Não cabe a eles invadir ou não. Não cabe a eles sequer dizer se é propriedade. É o que o Pavinato falou. Não cabe a eles sequer dizer se a propriedade é produtiva ou não. Não é papel de ninguém, senão o próprio órgão público, INCRA Federal e TESP aqui em São Paulo, dizer se aquela propriedade é produtiva. E às vezes eles fazem imagens de, por exemplo, uma fazenda que está com pouco gado ou está sem lavoura, mas esquece de dizer, ou omite, na verdade, propositalmente, que às vezes você está na entre-safra, às vezes faleceu o dono da propriedade naquele ano, os herdeiros não tiveram tempo de conseguir, por exemplo, financiamento para tocar a fazenda. Às vezes a fazenda está em processo de litígio, inventário. Então não é assim, você tira uma foto da propriedade, olha aqui como ela é improdutiva. E ainda que fosse... Chega a cadeirinha só um pouco para frente, que se você cair aqui... E ainda que fosse, se o proprietário discordar, vai para o judiciário. Exatamente. Então é assim, não cabe a eles dizer se é produtivo ou não. Ainda que improdutivo seja, ela tem que seguir um processo para ser desapropriada primeiro e feitos lotes de assentamento depois. Então é tudo uma grande de uma farsa, né? E nós estamos vivendo um país em que o MST se sente à vontade para fazer, como você disse bem, Tiagão, fazer uma coletiva de imprensa para dizer que vai invadir. É um escândalo daqui a pouco nós vamos assistir o PCC fazendo coletiva de imprensa para dizer que vai assaltar banco. E todo mundo achando normal. Não, é normal, é da democracia. Democracia o caramba. Falou que vai invadir? Prende. Mas o porta-voz está lá na comitiva do presidente fantasma. Na China. Ó, e só uma coisa que é interessante. Essa questão da desapropriação, se é improdutiva ou não, para todo mundo entender, eu costumo dizer o seguinte. Da mesma maneira que você só pode falar que alguém é ladrão depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, você só pode falar que uma terra é improdutiva depois do trânsito em julgado de uma sentença que diga que aquela terra o é. Eu tô vendo que você tá aí se corroendo pra falar. Você tava muito caladinho, eu tava sentindo falta do nosso artista. É que o Salles é um homem educadíssimo, então eu espero ele terminar a fala dele e entre com a minha. Então pode entrar. Mas você sabe, essa semana, como bem disse o ex-ministro José Eduardo Cardoso, tudo isso não passa de uma cortina de fumaça pra tampar o real problema que é a reforma agrária no Brasil, que é urgente, é pauta inclusive do Partido dos Trabalhadores desde 80 e até hoje não foi discutida a reforma agrária no Brasil, o que é um grande absurdo. No artigo 5º, inciso 23 da nossa Constituição Cidadã, de Ulisses, de 88, bem como no artigo 13 do Estatuto da Terra, que é a lei federal, ela resguarda algo chamado, querida audiência, função social da propriedade privada. A propriedade privada é uma garantia constitucional, mas a sua função também é uma garantia constitucional. O que quer dizer a função social da propriedade privada? Quer dizer o seguinte, que você não pode deixar uma terra improdutiva e onde ninguém reside durante décadas lá pairando, como você bem entende, sem que haja e sem que cumpra a sua função social. Agora, é evidente que quando há invasão de lugares produtivos, de terras Mas quem decide isso? Essa é a pergunta. Produtivas, essas pessoas... Quem diz que é produtivo ou não? Essas pessoas têm que ser responsabilizadas de forma individual, até porque o MST é um movimento sem CNPJ. Então essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Propositalmente. Você invadiu não só um espaço público, mas um espaço privado que é produtivo, que pertence a alguma empresa. Você tem que ser responsabilizado individualmente se de fato você cometeu uma ilegalidade. Agora, me parece muito que serve como uma cortina de fumaça para o real problema que é a reforma agrária.
diária. E a função social está resguardada na Constituição Federal e no Estatuto da Terra. Agora, só para finalizar minha fala... Eles cometem crimes? Quem comete crime? O MST? Não, de forma alguma. Ah, não? O MST, pra você ter noção, Tiago... Não, de forma alguma, o MST é um movimento, o Ricardo. O MST é um movimento social. O MSTista. Fala MSTista. Agora, o indivíduo que invade propriedade privada produtiva, sim. Mas vamos lá. Então o MST comete crime. Porque ele invadiu terras produtivas recentemente. Assim como a terra da Suzana era assim, produtiva. Eu sou contra esses extremismos. Assim como vocês entendem que as pessoas que estavam nos atos golpistas de 8 de janeiro têm que ter a conduta individualizada, essas pessoas também têm que ter a conduta individualizada. Elas não podem responder. O MST é um movimento social gigantesco, que faz muito, inclusive, em termos de produção. É gigante, é gigante, é gigante. Então deixa eu te perguntar, quem financia esse movimento gigante? Pronto, já que é gigante, quem financia esse movimento gigante? Eu só vou terminar, assim, são muitas pessoas que financiam o movimento. Agora, em relação à relação de doadores, vocês têm que pedir para o movimento. Mas só para finalizar a minha fala, até porque o deputado Salles comentou a respeito do deputado federal mais votado do estado, Guilherme Boulos, o MTST, que também é a mesma questão aqui em São Paulo. Existe, pra vocês terem noção, em São Paulo, mais imóvel sem gente do que gente sem imóvel. Então é um absurdo também, mas aí de âmbito urbano, que tem que ser visto. Mas eu também não vou entrar nesse embate, porque eu sei que tanto o deputado Guilherme Boulos quanto o deputado Ricardo Salles são pré-candidatos a prefeito de São Paulo. Não, você pode entrar no debate que você quiser aqui mas aí ele vai falar também. São pré-candidatos a... Fala o que você quiser. O Tá Na Roda não tem essa palhaçada, são pré-candidatos. Pode falar. São Paulo. Fala o que você quiser, mas aí você vai escutar a resposta também. Vou escutar. Ué, pronto. Então, assim, eu sei que tanto o deputado Boulos quanto o deputado Salles são pré-candidatos a prefeito de São Paulo. Ele tá consumindo todo o tempo do programa, Thiago Asmar. Já vou terminar. Você é bobo. Já vou terminar. Eu sei que ambos, tanto o Boulos quanto o Salles, são candidatos a prefeito de São Paulo e nenhum dos dois é o meu candidato. Inclusive, eu fui sondado pelo Solidariedade para poder colocar em prática um projeto. Quando eu era prefeito de São Paulo. Aqui em São Paulo. E abro mão. Eu fiz a Nhanhamelo. E já disse isso. Abro mão para poder compor com a deputada Tabata, até para que a gente fuja dessa polarização que é totalmente impertinente aqui em São Paulo. Agora ele já passou 12 minutos sem falar nada. Meu querido Ricardo Salles. Não, mas aí eu sou justo. Ó, o Jordi falou, o Salles falou. Eu dou a voz pra ele. Tudo bem que ele não falou nada. Ele tentou defender o Boulos, aí ele fugiu porque ele viu que não tinha defesa. Mas tá bom, então agora você já falou tudo o que você quer. Eu posso dar a palavra pro Salles? Por favor, quero ouvir o deputado. Então, Salles, depois de escutar isso, a palavra é sua e depois de Jordi. Veja só. Uma coisa é você fazer uma conceituação abstrata, técnica sobre alguma coisa. No aspecto técnico, tá correto. O MST, enquanto movimento, não existe. Portanto, algo que não existe, porque não tem CNPJ, não pode ser ele quem vai. Então, tecnicamente, uma análise de laboratório está correta. Agora, isso não corresponde ao mundo real. Por que não corresponde? É bem diferente do 8 de janeiro. Vou te dizer por que é diferente. Primeiro, o MST não existe juridicamente como estratégia jurídica para não ser responsabilizado pelos crimes, pelas depredações, pelas coisas que faz. Acontece que, ainda que não existindo juridicamente, ele existe, o que se a gente podia até fazer uma comparação com o fundo de comércio. Existe ali um fundo de comércio, de invasões, de uma série de coisas. Ele é produtor de arroz orgânico? É verdade. É um grande produtor do Brasil de arroz orgânico? Talvez. Mas isso não justifica o que eles fazem em termos de invasão e extorsão. Sob a bandeira do MST se organizam sim invasões, se criam uma série de pretextos para receber dinheiro público, não para o MST. Porque como ele não existe, o que eles fazem? Tem uma série de associações, essas sim, existem, né? E utilizam o pretexto de levar, por exemplo, saúde ao campo dos assentados e recebe dinheiro do governo federal. Usa o pretexto de dar educação no campo, uma ONG lá, e recebe dinheiro do governo federal para essa ONG. Sempre em projetos. Projeto de saúde, projeto de educação, projeto de assistência técnica ao campo. Só que o que acontece com essas ONGs? São ONGs de fachada, que recebem dinheiro do governo do PT. No Bolsonaro não recebeu. Bolsonaro cortou as asinhas. Razão pela qual as invasões durante o governo do presidente Bolsonaro chegaram próximas a zero. Vocês terem uma ideia, Jordi aí estava me dizendo outro dia,
ele tinha esse número na cabeça, de que a quantidade de invasões deste ano, só esse ano, até março, já são maiores do que todo o ano de 2022 e ao longo do ano do presidente Bolsonaro, o último ano do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro disse que não incentiva invasões e que era contra e que não ia dar guarida. O que faz o governo do Lula? Ele apoia moralmente as invasões, ele leva o Stedley, líder dessa bandidagem toda, no avião oficial da presidência da República, lá para visitar os amiguinhos dele comunistas lá na China. Ele dá dinheiro para essas ONGs todas que usam diferentes pretextos para tomar dinheiro público federal e rebater esse dinheiro para os invasores do MST, e com isso eles pagam o ônibus que transporta, os acampamentos que são feitos, a alimentação desse pessoal todo. Eles estão invadindo coisas produtivas. Uma das fazendas que foi invadida lá no Pontal do Paranapanema, a Fazenda Santana, eu conheço essa fazenda pessoalmente. A fazenda é produtiva, ainda que não fosse, não podia invadir. As produtivas, então, nem a desculpa de que está invadindo uma fazenda improdutiva eles têm. A fazenda da Suzano, lá na Bahia, é produtiva e eles invadiram. A Suzano, até de certa forma, está pagando a conta do que eles fizeram. Fizeram o L, apoiaram o Lula, então azar o deles. Mas as outras, não. Agora, eu vou pegar aqui o celular, tá? Pra falar com os dois e já vou passar pro Jordi. Você tá em São Paulo, hein? Vão bater esse celular aí. Já vou passar pros dois pro Jordi. De um lado aqui, você, doutor Marcelo Zovico, você disse, tem crime sim no MST. Você, advogado, garantiu. Desse lado aqui, não tem crime no MST. Afinal, de acordo com a Constituição, aonde está o crime do MST? Se você tem alguma resposta aí pro Léo. A Constituição, ela garante a propriedade. Aliás, ela defende quem defende a propriedade com uso, às vezes, exacerbado da força. Olha só o limite da lei. Num país que a gente começa, né, nesse governo, tirando o CAC de todo mundo, é justamente o registro de arma, e estimula movimentos como esse, você já sabe onde a gente vai chegar, né? Então, nossa preocupação é justamente essa. E aí eu já vou passar pro Jordi. Você quer responder, que você botou o microfone aí? Não, eu gostaria de fazer uma pergunta pro doutor. O senhor tem Canta. Não, o senhor tem toda a razão. De fato, a propriedade privada ela é garantida pela nossa Constituição. Mas a função social da terra também não é? Função social, lógico que é garantida. O problema é quem diz que ela tem a sua função social. Porque muitas vezes, imagina, quem paga o ITR, o imposto, afinal de contas, ele está gerando renda. Isso já está dando por si só a função social. Ainda que ele não queira, naquele momento, plantar alguma coisa naquela terra. Se naquele período ela está, eventualmente, sem algum plantio, ou por questão de entre-safra, ela está gerando imposto para quem recolhe. O contribuinte está se beneficiando. Da mesma maneira que o Estado dá a certidão da propriedade, é o Estado que tem que dar a certidão da função social ou da falta dela. E não MST. Eu não posso pegar um papelzinho de pão e falar, esta é minha casa. De registro. Não posso. O Estado é que dá o título de propriedade. Calma aí, Salles, que o Jordi tá ali inquieto também pra falar. Então eu já vou vir aqui, já vou vir pro telão, já vou passar a palavra pro Salles também. É verdade, essa Jordi, certidão. Você tá aqui com a gente, online. Vi que você tava desesperado pra falar. Então fala, porque eu vi que enquanto o Léo falava, você queria interromper, mas online é difícil. Palavra pra você e depois eu vou Só uma pergunta, você tá de pijama? Deixa eu ver. Tá de pijama? Não, tô não. De pijama. É camisa normal. Bom, né, depois de ouvir o Salles falando, o Salles é expert nesse assunto, nem tem muito a acrescentar. Dizer que o MST não comete crime por não ter CNPJ é, no mínimo, a querer que nós sejamos taxados de bobo. Porque é óbvio, né, que todos devemos ter as suas condutas individualizadas, e isso, se o MST tivesse um CNPJ, isso também seria respeitado, óbvio. Mas existem pessoas que praticam crimes ali e que estão à frente, como aconteceu, por exemplo, com o Zé Rainha. Zé Rainha estava extorquindo proprietários de terra, estava promovendo invasões durante o carnaval e depois foi flagrado fazendo toda aquela extorsão contra seus proprietários, porque é isso que eles fazem. Eles tomam a terra, acabam destruindo tudo que há no local, nesses territórios em que são invadidos, e depois a pessoa tem que ir até a justiça para recorrer à desapropriação, ter novamente, na verdade, a sua terra reivindicada.
E para facilitar, ele acaba fazendo a extorsão, dizendo que ele pode até sair do local, mas vai querer algum recurso, vai querer um dinheiro extra aí para fazer o abandono da terra. Então, assim, há muitos crimes sendo cometidos pelo MST, o MTST, porque, na verdade, a função social, como disse aí o advogado, não é papel do MST e desses movimentos declarar o que é o cumprimento da função social ou não. Há um órgão para isso e há um procedimento judiciário para que haja a intervenção e, assim, a apropriação dessa terra para esses movimentos. Desde quando uma pessoa tem a sua propriedade, ele paga um imposto, ele já está fazendo a sua função social. E aí alegam que é por conta da reforma agrária, não, que nós temos que pressionar. O João Pedro Stede, ele estava dizendo lá da China, olha só, né, a diferença do governo Bolsonaro, que nunca deu guarida, nunca deu respaldo para esses movimentos terroristas criminosos, e Lula leva com ele para a China o líder desse movimento. E ele dizendo que ia continuar acontecendo essas invasões, acontecendo não só no Abril, que é conhecido esse movimento, acontecendo esse momento, que é o Abril Vermelho, em que eles fazem diversas invasões, e ele alega que é para pressionar a reforma agrária para que já está na lei. Mas não é ele que determina o que deve ser feito, quando deve ser feito, e o que é a terra que está improdutiva, que não está cumprindo o seu papel social, a sua função social. Não são os movimentos que têm esse respaldo jurídico para poder fazer isso. E a reforma agrária, que ele tanto diz, o PT ficou 13 anos no poder e até hoje não fez. Não fez por quê? Porque Lula e o PT nunca quiseram fazer a reforma agrária e não vai ser de agora que eles vão querer. Eles querem todos sempre esses movimentos satélites escravizados. Esses movimentos satélites sendo utilizados como massa de manobra, como sempre fizeram, para que tenham esses movimentos sendo seus animais domesticados para poder estar pressionando e invadindo terras, mas sempre vivendo das suas esmolas, suas migalhas. Ô Salles, eu vou até aí que eu vi que você queria falar, e aí já te fazendo uma pergunta, tá? O que o Stedley tá fazendo na China? Porque vai invadir terra na China? Não vai. Não, se invadir lá, morre. O MST, ele vai cobrar alguma coisa na China, terras no Brasil, na China? Não vai. Então a minha pergunta é essa, que a gente falou aqui antes de você chegar, 73 pessoas numa comitiva, aquela colônia de férias, uma foto maravilhosa, cheia de gente com o nosso dinheiro. E outra, isso que o Jordi falou é bom a gente lembrar também. Foram 13 anos de governo da esquerda. E não houve a reforma agrária. Por quê? Que em 13 anos não houve a reforma agrária, mas sim o fortalecimento do MST. Bom, primeiro foram 22 anos de esquerda. Você tem os 8 anos do Fernando Henrique, que é de esquerda, 8 anos do Lula e 6 anos da Dilma. 22 anos de esquerda no poder. Bom, o que acontece? Não, eu fui muito... eu conheço na prática essas coisas, porque eu fui muito a assentamentos do INCRA, fui em acampamentos do MST, não só no estado de São Paulo, lá em Teodoro Sampaio, Rosana, lá no Pontal do Paranapanema, como no Pará, em vários estados. Eu fui em vários assentamentos do INCRA. Eu conheço a realidade de ir lá, em mais de um e em vários estados. O que acontece na prática? O governo do Lula, como o da Dilma, como o do Fernando Henrique, fizeram movimentos, né, fizeram desapropriações e fizeram assentamentos em vários estados do Brasil. O que acontece? Só que eles nunca deram a esses assentados o título de propriedade. Quando você não dá o título de propriedade, o proprietário não pode tomar financiamento no banco, não pode pedir assistência técnica rural das secretarias estaduais de agricultura, porque ele fica sem ter o justo título para poder onerar e fazer essas solicitações todas. Salles, então, só para te embasar, uma informação da nossa produção, que o Bolsonaro entregou mais de 400 mil títulos de terra e o Lula 98 mil. Eu vou chegar lá. O que acontece na prática? O governo Lula, Dilma e Fernando Henrique fizeram vários assentamentos, mas sempre mantendo os assentados numa espécie de clientelismo.
Então você põe um assentado lá, mas não dá o título de propriedade para ele, não deixa ele tomar financiamento, não deixa ele andar com as próprias pernas. Com isso, eles mantêm os assentados, mesmo aqueles que já foram contemplados com lotes de reforma agrária, mantêm as pessoas embaixo desse clientelismo. O que fez o governo do Bolsonaro? Falou, negativo, nós vamos emancipar essas pessoas, para que elas efetivamente possam andar com as suas próprias pernas. E aí exatamente o que você contou. O governo Bolsonaro, sozinho, deu mais título de propriedade do que todos os 22 anos de esquerda no poder. Então, se teve um governo que ajudou a agricultura familiar no sentido da sua emancipação, foi o governo do Bolsonaro. E eu conheço assentamentos em que há agricultores familiares, a gente faz essa diferenciação, o agricultor familiar, que é um agricultor, a única coisa é que ele, com a sua família, cuida, em geral, do seu módulo, da sua propriedade, que em geral são até quatro módulos rurais, né? E ele cuida com a sua própria família. O que a gente vê na prática? A gente vê na prática o seguinte, esses movimentos que coordenam as invasões e tudo mais, quando a pessoa é assentada e recebe o título, ela se afasta dos movimentos, porque esses movimentos deixam de dar assistência, dar guarida a quem quer produzir, porque para eles só interessa manter por perto o pessoal que é de mobilização política. Eles querem que os assentados deles, que os mobilizados deles, que os acampados deles, que os invasores deles sigam nessa toada política de invasão, pressionar, invadir, pressionar, fazer bandeira e tudo mais. Eu fui num acampamento do MST em Araçatuba, que me impressionou. Tinha, na época, faz uns anos já, tinham 240 moradias, 240 lonas, né? Você vê aqueles acampamentos do MST, os caras montam uma lona, né? E você vai lá. Dos 230 ou 240, tinham mais de 100 lonas, sem ninguém. O sujeito vai lá, monta a lona, deixa lá, para poder dizer que, olha, tem 200 famílias. Aí ele recebe 200 cestas básicas por dia da prefeitura, 200 não sei o que lá. Você vai lá ver, não tem. Então, assim, é um negócio organizado para, em certos casos, extorquir dinheiro, em outros casos, fraudar a lista de beneficiários do Ministério da Agricultura, agora Ministério do Desenvolvimento Agrário, para fraudar o ITESP aqui em São Paulo. Então, assim, tem uma série de fraudes. E aqueles que foram assentados se afastam dos assentamentos. Eu conheci vários assentamentos do INCRA, vários. E veja só o choque que isso é, o paradoxo que isso é. O próprio INCRA assentava as pessoas e não regularizava a terra. Então o que acontece? Você criou favelas rurais. Você tinha gente lá, empobrecida, morando num lugar que não tinha desenvolvimento, e ao final das contas, como a pessoa não consegue sobreviver daquele lote que ela recebeu, porque não tinha financiamento, não tinha técnica, não tinha não sei o quê, ainda por cima comete uma outra irregularidade, que é vender a propriedade sem ter o documento. Então eles faziam um contratinho de gaveta e passavam para alguém. Hoje, com o título de propriedade, ele pode não só tomar financiamento, blá, 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 mas ele pode também, se ele optar por eventualmente retomar a vida dele na cidade, blá, ele vende o título, vende a propriedade e acabou. Por quê? Nós não estamos dando a propriedade para ele? Aqui não é regime comunista. Se o sujeito tem a propriedade, ele pode dispor dela. Então, essa falta de coerência da esquerda na gestão da parte de reforma agrária do país é impressionante. Eu até diria o seguinte, para ser justo, é legítimo o governo do Lula, ou da Dilma, ou do próprio Fernando Henrique, onde tudo isso se aprofundou? O pessoal não fala Fernando Henrique, mas isso tudo começou com o Fernando Henrique. É justo, é correto ele fazer isso? Ora, é uma decisão política. Se o eleitor escolheu o Lula para ser presidente da República e o Lula, enquanto escolha política, tem na sua plataforma política aprofundar a reforma agrária, fazendo da maneira correta, é legítimo. Eu não concordo, eu não faria. Mas ele tem a opção de fazê-lo corretamente. Não pode fazer isso, invasão, destruição de patrimônio e tudo mais. Ô, Léo, você fala muito, né? Você falou que o importante é a reforma agrária. Então, qual é a resposta em cima disso? 22 anos de esquerda, a gente não teve uma reforma agrária. E, além disso, desses dados que a gente trouxe aqui, são mais de 400 mil títulos de terra do governo Bolsonaro contra 98 mil títulos de terra do governo Lula. Então não tem embasamento nenhum falar que o governo Lula
tá jogando pela reforma agrária, que o MST defende uma reforma agrária. Não tem fundamento, não tem como defender. Omissão, né? Omissão. A reforma agrária é pauta do PT desde 80, né, quando o PT foi fundado. Depois, em 89, com as primeiras eleições abertas de sufrágio universal direto. E por que não aconteceu? E a reforma agrária sempre foi pauta. Só que, o que me parece? Que o Lula falava muito de reforma agrária em 89, depois em 94, depois em 98 e perdia as eleições, porque a sociedade, especialmente a classe média, via aquilo com certo receio, né? Enxergava aquilo com certo receio, com certo radicalismo. E aí, em 2002, ele foi eleito presidente da República, tendo um grande industrial, quase bilionário, José Alencar, como vice, e vestindo terno Armani, fazendo a barba, fazendo uma série de modificações. Porque a reforma agrária no Brasil ainda é um tabu muito grande. As pessoas, inclusive de falta de consciência de classe, as pessoas acham que o Lula é um módulo rural, então, mas não, as pessoas... a reforma nele. Terno, barba... As pessoas acham... Pedalinho, sítio, triplex... Então, se tivesse esse negócio do título, um monte de problema em Atibaia já não... Vocês sabem que... Vocês sabem que... propriedade é complicado. E aí vocês sabem que sempre foi mal recebida pela classe média e pela sociedade brasileira o tema da reforma agrária, mas é importante. E a gente não vai mexer no seu pequeno assentamento ou no seu pequeno sítio. A reforma agrária trata-se de grandes latifúndios, de grandes propriedades rurais, e não de você que tem um pequeno sítio, uma pequena fazenda, até mesmo. Aí também de quem na maioria das vezes trabalhou para pagar para ter isso. Mas... É bom a gente deixar isso claro. Sim, então a pessoa trabalhou, a pessoa ganhou dinheiro e a pessoa comprou. Não é um vagabundo que tá botando barraca invadindo a terra dos outros. Não é assim, mas existem essas pessoas. Deixa eu te dar uma informação do mundo real. Você fez uma descrição que na teoria é correta, mas na prática não é assim que funciona. O que a gente assistiu nesses 22 anos de esquerda no poder? Grande volume... uma grande parte deste volume de assentamentos que foram feitos no Brasil, eles foram feitos num acordo entre o proprietário rural e os governos. E as desapropriações que foram feitas, na maioria desses casos, foram desapropriações negociadas com o proprietário. Os governos dos estados e o governo federal, ao longo desses anos, escolheram as propriedades que eles queriam em comum acordo, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria dos casos. Ou seja, essa história de que a gente pegou grandes latifúndios e fez uma coisa justa para a sociedade não corresponde à realidade. Foi um acordo entre a esquerda e vários proprietários, muitos dos quais, inclusive, são petistas, tá? Gente que ganhou dinheiro vendendo a propriedade para o governo federal poder fazer o assentamento. Ou seja, até na hora do assentamento do INCRA, os caras faziam esquema, tá? Isso precisa ficar muito claro, porque isso aconteceu demais. Indenizações superfaturadas, casos absurdos. E teve gente que foi desapropriada contra a sua vontade também. E que está lutando na justiça para poder negociar o valor e tudo mais. O que na prática a gente precisa entender é o seguinte: a agricultura no Brasil, no tamanho de país que a gente tem, com o nível tecnológico que nós temos e tudo mais, ela é uma agricultura, na sua esmagadora maioria, de agricultura de grandes volumes, de grandes áreas, até para você poder ter equipamentos, poder ter escala para poder ter equipamentos de ponta. Aonde que entram as propriedades pequenas? As propriedades pequenas servem para você ter produção de hortifruti granjeiro, ou seja, você pega nos cinturões dos grandes centros urbanos, isso acontece aqui em São Paulo. Você vai a Suzano, vai ali na região do Tietê, do Alto Tietê, você vê muitas propriedades pequenas, de 1, 2, 3, 5 alqueires, onde lá a japonesada planta tomate, o pessoal planta alface, planta hortifruti granjeiro. O hortifruti, né, esse material que é usado todo dia na feira e tudo mais, ele vem dessas propriedades pequenas e é nelas que ela é produzida. Agora, carne, arroz, feijão, soja, são grandes propriedades, com grandes equipamentos, com colheitadeira, com irrigação, com tratores caríssimos. Não tem cabimento você querer que um produtor rural de um módulo de um assentamento do INCRA, coisa que o valha, vá querer concorrer no agro com grandes propriedades, não vai concorrer nunca. Então a gente, até para você fazer o assentamento dessas famílias que tenham vocação, porque também uma parte dos assentados não tem vocação para o agro.
Eles arregimentam o pessoal nas favelas, nas cidades e levam para o campo para fazer invasão. Tanto que você vê, muitos caras não sabem nem pegar na enxada. Sabe uma coisa... Ô, Jordi, calma aí que eu preciso entregar pro Jordi aqui, pra te perguntar o seguinte: o que a gente pode esperar de deputados, de senadores, para que não seja cumprida a promessa do Stedley? Para que o povo do campo tenha a sua tranquilidade. O que a gente pode esperar? A gente sabe que tem a CPI, mas a gente sabe que essa CPI pode não ser aprovada, principalmente vendo como estão funcionando as coisas agora na CPMI do dia 8 de janeiro. O que o povo do campo pode esperar dos parlamentares para terem essa tranquilidade? Olha, muitas vezes as pessoas acham que nós parlamentares temos a solução mágica para tudo. Nós não temos, né? Um remédio que nós temos para conseguir dar um basta nesse movimento criminoso que tinha sido mitigado aí nos últimos 4 anos, durante o governo Bolsonaro, já que o governo Bolsonaro não compactuou com esses crimes, já que o governo Bolsonaro não compactuou com invasões de terra, então não financiou e, pelo contrário, agiu com muito pulso firme contra esses movimentos. Mas hoje nós temos aí um governo que é totalmente conivente, é cúmplice desses criminosos, inclusive levando para a China o senhor João Pedro Stedley. Então, o que nós temos ao nosso alcance são as CPIs. Há uma CPI que foi aí encabeçada pelo nosso amigo Tenente Coronel Zucco e pelo Salles, que é a CPI do MST, que obviamente que ela tem esse nome, mas ela tem um escopo muito mais amplo. Não é só o MTST. É o MST, o MTST, a Frente Nacional de Luta, se eu não me engano. São vários movimentos satélites de esquerda que não estão preocupados com a reforma agrária. São movimentos que simplesmente são utilizados como massa de manobra pela esquerda há muitos anos e o PT sempre os utiliza dessa forma, não buscando a reforma agrária, porque é interessante tê-los sob o seu comando, sob a sua coordenação, para que sempre façam todas as suas algazarras, todos os seus protestos, manifestos e sendo ali operados pelo PT e pela esquerda. Então nós temos a CPI que foi coletada na Câmara, e que hoje nós temos aí uma convicção de que caminha para ser instalada, até porque a CPI ela é discricionária, como eu disse, ela é ao contrário da CPMI, que é automática, ela é discricionária, só que está tendo um apelo muito grande, porque eles estão prejudicando o agronegócio. O agronegócio é responsável por quase 1/3 do nosso PIB, está prejudicando empregos, está invadindo terras produtivas, está inclusive ameaçando pessoas que são da família do presidente da Câmara, o próprio primo dele, do presidente da Câmara, que é responsável pelo INCRA, um dos responsáveis também está sendo aí atacado. Por isso que hoje eu tenho uma certa convicção de que nós vamos conseguir a instalação dessa CPI para saber quem é que está financiando. Na verdade, é ter a Jordi, prova plena. Você tem, finaliza agora curto e grosso, que a gente tem que finalizar o programa. Não, é somente isso. Eu tenho a convicção de que muito em breve nós vamos conseguir instalar essa CPI, porque não é possível mais ficar tolerando esses invasores, criminosos, vagabundos, invadindo terra sob a tutela do governo federal. Olha aí, ó. Valdemar, por conta da sua oposição, hein, Valdemar? Olha aí. Eu vou ter que te interromper, Jordi, porque a gente tem que... Como é que você vai me falar que não é vagabundo um cara que invade Valdemar, treine melhor a sua posição. É nesse clima. Esse é o clima do Tá Na Roda. Agradecendo aí sua